Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva. Estamos estudando a declaração de fé das Assembleias de Deus e no episódio de hoje vamos estudar o capítulo 4, que trata sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Nos primeiros séculos da Igreja Cristã, uma das principais disciplinas que esteve no centro das discussões foi a Cristologia, o que foi de grande importância na tradição cristã, pois está inteiramente ligada às demais doutrinas bíblicas. No episódio de hoje, trataremos sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. Cremos na concepção e no nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas, anunciado de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Gerado do Espírito Santo no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado. O texto diz: como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15, que foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos ao terceiro dia e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai e de onde intercede por nós, e voltará para buscar a sua igreja. O documento da Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil apresenta muitas informações sobre a pessoa bendita de Jesus. Vamos discorrer, então, cada uma delas a partir de agora, a começar pelos nomes e títulos de Jesus. Há dezenas de nomes e títulos do nosso Senhor Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras. O nome Senhor fala sobre a divindade de Jesus. A Septuaginta, a antiga versão grega do Antigo Testamento, traduziu os nomes divinos hebraicos Adonai e Yahvé pelo nome grego Kyrios, que significa Senhor. Dizer que Jesus é o Senhor significa reconhecer a sua divindade. O texto diz: e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. O nome Jesus vem do hebraico Yehoshua ou Yeshua, que significa Josué em português. E também significa em hebraico Javé é a salvação. A Septuaginta emprega Jesus para ambas as formas. E Jesus é o nome do Senhor usado no Novo Testamento grego, que chegou para a nossa língua como Jesus. O nome Cristo é a forma grega do hebraico Machia, que significa ungido ou Messias. Assim, os nomes ou títulos Messias e Cristo são a mesma coisa. Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Isso está em João capítulo 1, versículo 41. Jesus é o Salvador ungido, o único que pode salvar os pecadores. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso está em Mateus capítulo 1, versículo 21. Vejamos então agora o que a Declaração de Fé nos diz sobre a humanidade de Cristo. As Sagradas Escrituras apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato de sua infância, por exemplo, enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. O texto diz:
E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas capítulo 2, verso 40 e 52. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre Emanuel o seguinte: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías 7, versículo 15. Ele tornou-se homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. O termo Emanuel, que o próprio escritor sagrado traduziu por Deus conosco, Mateus 1:23, mostra que Deus assumiu a forma humana e veio habitar entre os homens. O texto diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. O texto diz: e todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. 1 João 4:3. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas, e essa união mantém intacta as propriedades de cada uma dessas naturezas, o que está claramente expresso no seu nome, Emanuel. A encarnação do Senhor Jesus fez-se necessária para satisfazer a justiça de Deus. O texto diz: o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Romanos capítulo 5, verso 12, verso 18 e 19 está esta verdade. Assim, tinha de ser vencido por um homem, Jesus. Em sua natureza humana, Jesus participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Pontuemos então agora o que a declaração de fé nos diz sobre a deidade de Jesus. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. As Escrituras Sagradas revelam os atributos divinos na pessoa bendita de Jesus. Ele é eterno. O texto diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. A Bíblia o apresenta como onipotente. A Bíblia diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Ele também é apresentado na Bíblia como onipresente. A Bíblia diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, verso 20. A Bíblia também diz que ele é onisciente. O texto fala: agora conhecemos que sabes tudo. João 16 e verso 30. As suas obras revelam de igual forma a sua total divindade. Ele, Jesus, é o absoluto soberano, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios 1:21. E Criador de todas as coisas. A Bíblia diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículo 3. A Bíblia ainda diz: porque nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado
por Ele e para Ele. Colossenses 1,16. E a Bíblia continua: a quem constituiu herdeiro de tudo, porque por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Ele, Jesus, é a fonte da vida, como está escrito: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1,4. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5,26. A Bíblia continua: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11,25. Ele é o autor do novo nascimento. 1 João 2,29. Ele habita nos fiéis, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Efésios 3,17. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14,23. Ele, Jesus, dá a vida eterna. João capítulo 10, versículo 28. Ele inspirou também os profetas e apóstolos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. E 2 Coríntios, capítulo 13, verso 3. Ele, Jesus, distribuiu os ministérios na igreja. 1 Coríntios 12 e verso 5, Efésios 4, verso 11 e o verso 12. Este mesmo Jesus santifica os fiéis. 1 Coríntios 1 e 2. Ele deu poder aos apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 30 e Atos 16 e 18. Ele perdoa pecados. Mateus 9, 2. Ele é adorado pelos humanos. Mateus 9, 18. Mas também é adorado pelos anjos. Hebreus 1 e 6. Na terra e no céu, ele é reverenciado. Apocalipse 5, versículo 11 ao 14. Ele, Jesus, possui títulos divinos como Eu Sou. João capítulo 8, versículo 58. Títulos como Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 21 e 6. E o Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Notemos agora o que a declaração de fé nos diz sobre o ministério terreno de Jesus. O propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo foi a redenção de todos os pecadores. A Bíblia diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. O ministério terreno de Jesus, ele é dividido pela trilogia: ensinar, pregar e curar. Vejamos o que nos diz a Bíblia. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23. Sua mensagem era exposta com simplicidade, clareza, originalidade e, claro, com autoridade. A Bíblia diz: porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Mateus 7,29. Seu notório método ainda hoje impressiona, pois ele ensinava de modo que nunca houve, nem antes nem depois dele, alguém que fizesse de igual maneira. A Bíblia diz: nunca homem algum falou assim como este homem. João capítulo 7, versículo 46. Bem, quanto aos seus milagres, Jesus preocupava-se com a integralidade das pessoas, não só salvando-lhes a alma, mas também curando-lhes suas enfermidades. A Bíblia diz o seguinte: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8,48. Os milagres operados por Cristo, registrados no Novo Testamento,
revelam que ele é o Messias de Israel, como também a extensão do domínio do seu poder, mostrando sua autoridade sobre a natureza. O texto diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Marcos 4:39. Sobre o pecado, ele também tem autoridade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Autoridade também para perdoar os pecados. A Bíblia diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mateus capítulo 9, versículo 6. A Bíblia diz que ele tem autoridade sobre a morte. João capítulo 11, versículo 25. Ele tem autoridade sobre o diabo com seus agentes e até mesmo sobre o inferno. Marcos capítulo 5, versículos 6 ao 8. Ele tem autoridade sobre as enfermidades. Lucas capítulo 4, versículo 40 e 41. E nada, absolutamente nada, é impossível para ele, o qual, a respeito de si mesmo, ele declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28 e 18. Agora, notemos o que a declaração de fé nos diz sobre o significado da expressão filho, utilizado para a pessoa de Jesus. O epíteto Filho de Deus, em relação ao Senhor Jesus Cristo, significa que ele é Deus igual ao Pai. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João, capítulo 5, verso 17 e 18. Trata-se aqui de uma questão de substância ou essência. João, capítulo 5, versículo 17 e 18, versículo 23, versículo 26. Isso significa ainda mais claro na expressão quando aparece Filho unigênito. O significado do termo na língua original revela a divindade de Cristo. O termo usado para unigênito no Novo Testamento grego é monogonés, composto por dois vocábulos: monos, que quer dizer único, quer dizer só, solitário, e genos, que significa raça, cepo, tipo. Entendemos que a palavra reflete a ideia da natureza, do caráter, do tipo desse filho. Então, a expressão unigênito, pois, significa o único da espécie, o único do tipo. Jesus, então, ele é singular nesse sentido de ser filho de Deus. O único filho de Deus que tem a essência do Pai. O adjetivo unigênito transmite a ideia de consubstancialidade. Jesus é tudo quanto Deus é. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. A expressão Filho de Deus, com relação ao crente em Jesus, designa uma filiação por adoção. Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 4, versículo 5. Individual, algo íntimo. E por isso clamamos: Abba, Pai, ou seja, Papai. Mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Há um outro texto que diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Gálatas 4 e 6. Trata-se então da relação espiritual de Deus com os seres humanos, mediante a fé em Jesus Cristo.
O texto nos diz em Gálatas 13:26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mas um texto diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. O Senhor Jesus Cristo, ele exerceu o chamado munus triplex, que quer dizer o tríplice ofício, de profeta, de sacerdote, mas também de rei. Eram os ofícios mais importantes em Israel nos tempos do Antigo Testamento. Tudo isso diz respeito às funções que falam sobre a revelação, reconciliação e domínio que foi dado a Cristo. O que a Bíblia nos diz sobre Jesus como profeta? Os profetas existem desde o princípio do mundo, como diz as Escrituras. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Lucas 1 e o verso 70. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado. Lucas 11 e 50. Mas o ministério profético em Israel é instituído com Moisés e com Arão. Isso lá no Antigo Testamento. Números capítulo 11, verso 25 e 26. É bom dizermos que a função do profeta era falar em nome de Deus. Isso está escrito em Êxodo capítulo 7, versículo de número 1, lá no Antigo Testamento. O Novo Testamento revela que o próprio Jesus considerava-se como profeta, pois ele mesmo disse, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Lucas, capítulo 13, verso 33. E como tal, ele, Jesus, foi aclamado diversas vezes pelo próprio povo como profeta. Vejamos o que a Bíblia diz. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. Mateus capítulo 13, verso 57. E ainda, e a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mateus 21 e 11. Todas as atividades registradas nos evangelhos revelam que ele, Jesus, era verdadeiramente o profeta. O texto diz, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Atos 3 e 22. Ele, Jesus, era o Deus homem, que quis assumir o ofício de profeta no exercício de seu ministério terreno, visto que o profeta é a boca de Deus, Êxodo 4, verso 12, seu porta-voz, que fala em seu nome e que prega com a autoridade do céu. Jesus, de forma singular, como ninguém, apresentou todos esses requisitos. A Bíblia diz, e ele disse, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. João, capítulo 14, versículo de número 24. O que a Bíblia nos diz sobre Jesus como sacerdote? A declaração de fé nos apresenta o sacerdócio arônico, com todo o sistema de sacrifício, tinha a função de promover uma mediação entre Deus e os filhos de Israel. Êxodo 29, 44, 45, Hebreus 5 e 1. Na nova aliança, no entanto, Deus constituiu o Senhor Jesus o mediador de toda a humanidade. O texto diz, por isso, é mediador de um novo testamento, Hebreus 9 e 15. A Bíblia fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2 e 5. O sacerdócio de Cristo, ele é superior ao de Arão. A Bíblia diz, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Hebreus 8 e 6.
A santidade de Jesus como homem, ela é única e real, absoluta e perfeita. Não se trata, pois, de uma santidade cerimonial imposta pela lei aos sacerdotes levitas. Não, a Bíblia diz, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7:26. O próprio Senhor Jesus Cristo apresentou-se como sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Isso está em Salmos 40, versos 7 e 8, Hebreus 10, do 7 ao 9, 1 João 2 e 2. E além disso, esse sacrifício foi único, perfeito e com validade eterna, resolvendo assim, para sempre, o problema do pecador, como diz a palavra. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, estará sentado para sempre à destra de Deus. Isso está em Romanos 10 e 12. O sacrifício de Cristo soluciona objetivamente os efeitos do pecado na vida daquele que crê no sacrifício vicário do Calvário e responde afirmativamente à oferta da graça de Deus. Cristo recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. O que a Bíblia nos diz sobre Jesus então como Rei? O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Os grandes reis e impérios da história vieram e já se foram, mas o reinado de Cristo é para sempre, pois o seu reino não terá fim. A Bíblia diz, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 32 e 33. O título messiânico Filho de Davi foi-lhes concedido pelo próprio Deus, segundo Samuel 7, verso 12, 13 e 16, e anunciado pelos profetas do Antigo Testamento como resultado da promessa divina feita ao rei Davi. Salmos 89, 3 e 4, Salmos 36 a 37, Isaías 9, 7, Jeremias 23, 5 e 6. De estabelecer então assim o seu trono para sempre. Daniel capítulo 7, versículo 14, que diz que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, conforme Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, versículo 3. A promessa de Deus sobre o Messias ser da linhagem de Davi era muito popular em Israel. João capítulo 7, versículo 42 e 43 está escrito. Nesse contexto, então, Jesus, foi aclamado pelo povo quando entrou em Jerusalém montado num jumento. E o povo gritava dizendo, Hosana ao filho de Davi. Mateus 21 e 9. O Senhor Jesus tinha consciência de sua filiação davídica e em mais de uma ocasião, ele aceitou esse próprio título. Mateus 15, 22, 20 e 31, Mateus 22 e 42, o qual lhe confere o direito ao trono de Davi como seu herdeiro legítimo. A Sagrada Escritura diz, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, verso 32 e 33. Sendo assim, concluímos o capítulo 4 da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus e no próximo programa daremos continuidade ao estudo da nossa declaração de fé, onde trataremos sobre as obras de Cristo. Bom, estamos chegando então ao final deste episódio, que é o 4. Está gostando então desta temporada? Se sim, aproveite. Quero lhe lembrar para compartilhar este vídeo com seus amigos, com seus familiares. E se Deus nos permitir, estaremos juntos. Então, até o próximo programa. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.